Justificados pela fé. Você sabia que você foi justificado pela fé? Este é um assunto muito importante, muito interessante, um assunto bíblico. Eu gostaria que você ficasse até o final para entender um pouquinho dessa realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5. Irmãos, justificados pela fé estamos em paz com Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude comprovada. A virtude comprovada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. O que significa ser justificado pela fé? Na época de Jesus, muitos acreditavam que a justificação ela se dava por causa da lei. Ou seja, eu praticando a lei de Moisés, eu estaria sendo justificado. E agora vem Paulo e fala, não. A justificação se dá pela fé. E claro, pela fé em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. E aí Paulo começa a ensinar. Paulo começa a falar algo que chocava as pessoas daquela época. O homem é justificado pela fé. Não sem as observâncias da lei. Abra sua Bíblia em Gálatas 2,16. Sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Gente, isso aqui é muito importante. Pela prática da lei nenhum homem será justificado. Ou seja, não é fazendo o que a lei de Moisés ordenava que os meus pecados seriam perdoados, que de injusto eu me tornaria justo. O que me justificou, o que me salvou foi a morte de Jesus na cruz, a sua morte e ressurreição. Então, do jeito que as pessoas estavam pensando, o que acontece? Parece que eu me salvo. Eu fazendo isso e aquilo, eu me salvo. A salvação, ela depende de mim. Veja, é um assunto muito complicado, porque sim, a salvação precisa da sua abertura de coração, precisa que você aceite Jesus. Mas veja bem, a salvação não vem de você. A justificação não vem de você. Então você não se salva sozinho. Não, eu sozinho, eu praticando essa lei, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, eu me salvo. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso da fé. Não. É isso que Paulo está ensinando. Sem Jesus, você não se salva. Só com essa prática da lei? Não. Sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 9.
Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. E aqui fica mais claro ainda, não é você. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Veja, imagina, se fosse você, você se gloriaria. Eu me salvei, eu sou o meu próprio Salvador. Não. Ninguém se salva sozinho. Você não se salva com as suas obras. Você se salva graças à obra de Jesus Cristo. Eu termino com a leitura de Tito, capítulo 3, versículo de 5 a 7. E não por causa das obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Coloque aqui nos comentários. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Isso é puro dom de Deus. Gratuito. Não tem nada a ver com os teus méritos. Tem a ver com os méritos de Cristo, por amor a você. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.